Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de História para o terceiro ano do ensino médio. Então nós hoje vamos falar sobre os regimes totalitários, né? Totalitário de total, poder total concentrado nas mãos de uma pessoa, um grupo aí, tá certo? O totalitarismo ele surge em decorrência da fragilidade do liberalismo, né? O liberalismo que era praticado no mundo, o liberalismo ligado às práticas democráticas, democracia, liberdade. Então surgiu o totalitarismo através de dois sistemas, que é o fascismo e o nazismo, tá certo? Isso é decorrente do quê? Do fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, né? Porque o liberalismo ele acaba batendo de frente devido à fragmentação ocasionada pela crise de 29, tá certo? Dos Estados Unidos. Então, o Tratado de Versalhes assinado pela Alemanha, né? E aí surgem então certas pessoas como Benito Mussolini da Itália e Adolf Hitler da Alemanha, que criam essas ideologias totalitárias aí, tá certo? Então é isso aí, continuando. Então o totalitarismo ele surge num período chamado Entre Guerras, né? No caso a Primeira Guerra Mundial, e aí esses sistemas políticos vão dar origem que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que nós tínhamos o Hitler, as suas ideologias, e ninguém dava bola para o que ele falava, porque achava até um cara meio maluco, né? Mas devido à situação econômica, principalmente da Alemanha, porque Estados Unidos passa a não ajudar financeiramente mais o país, devido à crise, a quebra da Bolsa de Nova York, entre outras coisas aí, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho do totalitarismo, suas características, que é importante todo mundo saber aí. Então, esse sistema tem como base aí o autoritarismo, ou seja, é autoritário, né? É um regime político que não tem participação nem direta nem indireta do povo, somente obediência, tá certo? Regime político altamente centralizador, que não pode haver contestação do povo em hipótese alguma aí, né? Eles rejeitam completamente qualquer base democrática aí dentro do sistema deles aí, ok? Então a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Vamos por parte aí do fascismo italiano. Então é uma forma política bastante autoritária, ultranacionalista, né? Esse ultranacionalista que seria quando você realmente eleva a sua nação a um grau que você acaba praticando o que nós chamamos de xenofobia. Então eles acham que o país deles é mais evoluído, é um país melhor, é um país grandioso e os outros não prestam, né? Então eles são bastante preconceituosos aí, principalmente com quem não pertence à nação deles aí, tá certo? Então infelizmente, né, essa ideologia do totalitarismo, nós temos o ultranacionalismo e aí junto com tudo isso vem a xenofobia também. Então uma outra característica é o etnocentrismo, que é uma ação altamente preconceituosa realizada por um grupo, né, de etnias com o mesmo idioma, cultura, para com outros grupos que realmente pensam diferente aí, que tem outras características, tá certo? O fascismo estimulou a defesa da superioridade da sua etnia contra as outras aí, tá certo? Uma outra característica é o militarismo. Nações que pregam o ultranacionalismo geralmente buscam a questão militar sob o pretexto de proteger o Estado, né, o governo contra as ações de outras nações. Então realmente eles valorizam o militarismo, o preparo militar, a supremacia, a questão da fabricação de armas, de treinamento para os seus soldados aí, tá certo? Na verdade, o nazismo e o fascismo são praticamente iguais, né? O que se difere são alguns pontos de um país para outro, de uma ideologia para outra aí. Ok, galera? Ok, galera? Tá certo? Então, tem essas pequenas diferenças que a gente vai estar falando agora.
Porque assim, no fascismo, eles acham que deve controlar a raça inferior e essa raça deve servi-los, né? Então eles utilizam essas pessoas, esse grupo de pessoas, para que eles possam servi-los até o momento que eles vão se sucumbir aí, né? Morrer, se acabar, né? Já o nazismo ele é um tanto quanto mais radical. Então ele evidencia realmente o extermínio de pessoas que não são da mesma raça, né? Que são inferiores aí, citados por eles, ok? Beleza. Então, assim, os dois têm essas mesmas características, com essa diferença na questão daquelas pessoas que são inferiores, né? Então, o fascismo, ele visa utilizar essa mão de obra, utilizar essas pessoas, controlá-los até o último, enquanto o nazismo, ele realmente é mais radical, né? Busca o extermínio dessas pessoas. Já dentro do nazismo alemão existe o pangermanismo, movimento que surgiu lá no século XIX, baseado também dentro da ideologia do nacionalismo aí, que defendia a unificação do Estado alemão, desde que tivesse o mesmo idioma e a mesma cultura. Ele já foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, tá certo? E aí foi evoluindo. Então, uma outra característica também, no caso que é só do nazismo, né, de forma mais efetiva, não que o fascismo não tenha bases racistas, mas o racismo alemão ele realmente é mais abrangente, né, ele é mais definido aí. Então o racismo era muito mais evidente, tá certo? A supremacia da raça ariana, né? Antigos povos conquistadores indo-europeus, então esses são os arianos aí, ok? Então você sabe que o nazismo, né, ele perseguiu e matou pessoas com ideologias, com posicionamentos diferentes, pessoas que não eram consideradas de raça pura, de etnias diferentes aí como judeus, ciganos, negros, pessoas de outras etnias aí, tá? Então eles não toleravam de forma alguma também a questão da sexualidade, né? Tá certo? Eles se baseavam na excelência, né, de um homem perfeito, um alemão perfeito aí. Outra coisa é a eugenia, era a seleção dos seres humanos, né? Então, é dentro do que eu acabei de falar para vocês aí, a superioridade, o homem perfeito. Então eles buscavam, né? Tanto que tem até uma curiosidade bem bacana. O nazismo chegou a fabricar, a confeccionar cartilhas ensinando como que deveria ser praticado o ato sexual para que fosse gerado crianças perfeitas, né? Principalmente a geração de filhos homens aí dentro do processo, certo? Os nazistas também eles eram anticomunistas, né? Então eles adotavam como sistema econômico o capitalismo e abominavam a questão do comunismo aí, a não existência de um governo que nós falamos, ensinamos em outras ocasiões passadas aí, né? Então eles eram totalmente anticomunistas. A questão do povo do trabalhador à frente de qualquer outra coisa aí, tá certo, pessoal? Bom, nazismo, né? Que nada é do que um partido político, tá certo? Então, quando a gente fala de nazismo, a pessoa pensa já no extermínio, na morte dos judeus, mas na verdade o nazismo é um partido político. E um partido político ele possui bases ideológicas, né? Ideologias aí. Aí essas ideologias que no caso foram propostas por Hitler aí, tá certo, pessoal? Por Hitler. A grande questão é que Hitler chegou ao poder, como eu disse no começo, devido à fragmentação econômica da Alemanha, ocasionado pelo Tratado de Versalhes, né? E aí o povo, a situação da Alemanha era lamentável, né? Da Itália também, mas a Alemanha muito mais. Havia uma grande fragmentação mesmo dentro do país, o povo passando necessidade, fome, altas taxas de desemprego. E aí Hitler passa a ser ouvido e com o passar do tempo ele vai ganhando espaço dentro da sociedade. E assim, uma coisa bem interessante é que ele era um homem realmente que tinha o dom, né? O dom de atrair massas, de convencer as pessoas. Ele tinha muita carisma. Existem pessoas do mundo que têm esse poder realmente de conseguir, né, convencer a pessoa.
E aí com o passar do tempo as pessoas foram realmente, né, dando ar a ele, dando brecha para ele, e ele foi conseguindo, se torna aí, uma espécie de líder dentro da Alemanha, antes de se tornar realmente uma espécie de presidente, né? E, e aí ele começa a desenvolver algumas ações políticas, econômicas. Uma das primeiras, ele realmente para de pagar o acordo do Tratado de Versalhes e começa a inserir diversas práticas econômicas, né, adotar certas medidas que realmente vão gerando mudanças dentro da Alemanha. Então é tão incrível que realmente em pouco tempo ele acabou com o desemprego dentro da Alemanha. Ele acabou com o desemprego, a situação melhorou de uma forma assim incrível, né? A situação da Alemanha de total fracasso e fragmentação começaram a viver um momento de esperança e de transformação aí, tá certo? E eu acho incrível, né? Então as pessoas que acabaram dando um voto de confiança por Hitler, e aí eles estão na frente do governo e realmente adotando certas medidas e conseguindo fazer com que as coisas acontecessem, as pessoas realmente passaram a dar mais credibilidade para ele, porque, nossa, esse cara estava certo, eu estava passando fome, eu estava na miséria, e agora minha vida melhorou, a situação da minha família é outra. Então as pessoas realmente deram credibilidade porque ele acabou comprovando, né, com as suas medidas aí políticas adotadas no campo da economia, da organização do país, que realmente as coisas estavam fluindo, estavam funcionando. Então, muitas das pessoas acabaram vendo Hitler como uma espécie de salvador dentro do país, né? Como realmente um grande líder. Então as pessoas começaram a olhar para ele como uma pessoa que realmente estava disposta a fazer com que todos evoluíssem dentro do cenário mundial aí, né? As pessoas passaram a ter pão, a ter o que comer e beber, né? Passaram a ter esperanças. Infelizmente as ideologias dele eram ideologias loucas, né? Malucas. Só que as pessoas acreditavam. Aí eu sempre coloco um pensamento, né? Quando eu dou essa aula, que é o quê? Quem foi o culpado pelo nazismo, né? Quem é o culpado? Então vocês pensam, foi Hitler ou foi o povo? Quem foi o culpado? Tá certo, pessoal? Terceiro ano do ensino médio. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.